Olá, alunos! Nesta aula, vamos corrigir as páginas 232, 279 e 280 do material didático carioca. Página 232. Agora que já descobrimos que recordamos alguns assuntos do bimestre que passou, vamos começar a pensar numa palavra: natureza. O que essa palavra significa para você? Você acha que ao estudar geografia precisamos estudar a natureza? Por quê? Vamos conversar sobre isso. A cidade do Rio de Janeiro e também todo o estado do Rio de Janeiro estão completamente inseridos na Mata Atlântica. Nela existem as restingas, os manguezais, os campos de altitude e um grande conjunto de formações florestais. O bioma de Mata Atlântica é um dos mais ricos do mundo em biodiversidade. Estimativas apontam que, por volta do século XVI, a cidade do Rio de Janeiro possuía cobertura florestal em 97% do território. Ela sofreu com o desmatamento para dar espaço às culturas da cana-de-açúcar e do café durante o século XIX e teve explorado o pau-brasil. Porém, mesmo com a redução da mata ao longo dos anos, devido ao crescimento da cidade, o Ministério do Meio Ambiente aponta que existem cerca de 20 mil espécies vegetais, 849 aves, 370 anfíbios, 200 répteis, 270 mamíferos e 350 tipos de peixes no bioma. Além do valor em biodiversidade, as florestas regulam o fluxo dos rios, asseguram a fertilidade do solo, controlam a quantidade de chuvas, protegem as encostas das serras contra deslizamentos e criam paisagens de beleza única. Resumindo esse pequeno texto, ele nos diz que o bioma de Mata Atlântica é um dos mais ricos em biodiversidade e que nosso estado faz parte dele. Biodiversidade é o conjunto de espécies de seres vivos. O texto nos diz também que o estado do Rio antes era de 97% de florestas, mas com o crescimento da cidade, das construções e do desmatamento, essa porcentagem mudou. Mas mesmo assim, ainda existem uma variedade de espécies. Mas, alunos, não se esqueçam que a preservação da natureza é muito importante para a manutenção dessas espécies. No final da página tem um caça-conhecimento para vocês encontrarem as palavras natureza, Mata Atlântica, restingas, manguezais, bioma e biodiversidade. Dá um pause aqui no vídeo para ver se vocês encontraram todas essas palavras. Agora vamos para a página 279. Nessa página tem o mapa do Brasil, do nosso país. E o livro está pedindo para você circular o nosso estado Rio de Janeiro. Dá uma olhadinha e vê se você circulou corretamente. Vamos responder as perguntas dessa página. Número 1. Escreva o nome dos estados que fazem divisa com o estado do Rio de Janeiro. Então, os estados que fazem divisa com o nosso estado Rio de Janeiro são 3. São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Número 2. Esses estados fazem parte da mesma região brasileira? Qual? Sim, eles fazem parte da mesma região, e essa região é a região Sudeste. Página 280. Você sabia? Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é chamado de carioca, e quem nasce no estado do Rio de Janeiro é chamado de fluminense. Investigando. Descubra como são chamadas as pessoas que nascem nos estados vizinhos do Rio de Janeiro. Bom, nós vimos que os estados vizinhos do Rio são São Paulo, e quem nasce em São Paulo é paulista. Minas Gerais, mineiro. E quem nasce no Espírito Santo é capixaba. Pesquise por que quem nasce no estado do Rio de Janeiro é chamado de fluminense. Anote aqui suas conclusões. Bom, o significado da palavra fluminense vem do latim flumine, que é igual a rio, mas o sufixo ense é igual a natural. Então, natural do Rio, por isso que é chamado de fluminense. Vamos conversar? Bom, nessa parte da página, está perguntando se todo morador do Rio de Janeiro é fluminense. Será? Bom, nós podemos dizer que não. O estado do Rio de Janeiro tem várias cidades,
como, por exemplo, Angra dos Reis, e quem nasce lá é chamado de angrense. Outro exemplo é a cidade de Petrópolis. Quem nasce em Petrópolis é chamado de petropolitano. Você pode pesquisar outros exemplos e escrever aí na apostila. Lendo. O território brasileiro está dividido em estados e estes estão divididos em municípios. O Brasil, seus estados e municípios têm um governo. Esse governo é responsável pela elaboração de leis, cobrança dos impostos e prestação de serviços à população. Os municípios são governados pelos prefeitos e vice-prefeitos, os estados pelos governadores e vice-governadores, e o país é governado pelo presidente e pelo vice-presidente. Todos eles são eleitos pela população, ou seja, são escolhidos por meio do voto da maioria das pessoas. Quem governa o município, o estado e o país? Bom, aqui nessa atividade você vai pintar o governo que representa o país, o estado, o município e o município. Então, vai pintar o país de verde. Então, quem governa o país é o presidente. Então, você vai pintar presidente de verde. Quem governa o estado, você vai pintar de amarelo. Então, quem governa o estado é o governador. Então, pinte governador de amarelo. E quem governa o município é o prefeito. Então, pinte o prefeito com a cor azul. Turma, ficamos por aqui. Até a próxima, um beijo e se cuidem.